Sob essa forma aqui, com esse θ aqui, são arcos radianos. Né? Então, a identidade é quando o θ for igual a zero. Então, o que nós chamamos de grupo SU2? A gente põe uma condição a mais. Então, como no caso do grupo SO2, a condição S significa determinante. Quando o determinante de R for igual a 1, a gente diz que essa matriz R é especial. A gente chama de S. Então, para nós, as transformações de SO2, elas são aquela subcategoria de transformações de U2, é o conjunto de transformações de U2, mas a condição nova é que o determinante seja 1. Então, se o determinante é 1, isso aqui pouco importa. O determinante virou 1. Então, a forma de uma matriz S2 é só botar um determinante igual a 1. Certo? Então, se a matriz é S2, já sabe quem é ela. R vai ter essa estrutura aqui. Ela vai ser um número complexo aqui, outro número complexo aqui. Agora, esse número complexo aqui, esse A. E agora, determinante é 1. Então, módulo de A ao quadrado mais módulo de B ao quadrado igual a 1. Isso aqui é a condição de determinante 1. Então, eu posso botar um número complexo qualquer aqui. Eu boto um número complexo aqui, um número complexo aqui. E aí, esses aqui embaixo já seguem essa regra. Só que esse número complexo não pode ser qualquer. A soma dos módulos ao quadrado dele tem que ser. Então, por exemplo, se eu pegar essa matriz aqui, se eu pegar, por exemplo, I1 menos 1, I. Então, menos 1 menos I, o complexo conjugado desse é esse. Esse aqui, completo. Então, por acaso, essa matriz aí, ela tem o determinante dela, seria 1 vezes menos I vezes menos I dá 1. Menos 1, né? Mas tem 2. Então, o determinante dessa matriz aí é 2. Então, a melhor coisa é eu dividir aqui por raiz de 2. A outra matriz, ela não era SO2, porque o determinante era 1, era 2. Para aquela matriz ficar com o determinante 1, você divide todo mundo por raiz de 2. Então, isso aqui vezes isso aqui dá 1 meio. Isso aqui vezes isso aqui dá mais 1 meio. Então, essa matriz é S2. Vou pegar um outro exemplo de outra matriz SO2. Se eu pegasse assim, uma matriz que fosse I. Aqui vai ser I. E aqui menos I. Pronto, segue essa regra. Aqui o complexo conjugado desse e aqui menos o complexo conjugado desse. Então o determinante aqui é 1 mais 1, 2. Então é só dividir por raiz de 2 também. Então essa matriz aqui também é S2. Tem determinante 1, segue aquela regra. Então isso é característica de uma matriz S2. Tá? Depois fazer outros exemplos aí. Por exemplo, eu posso dar o seguinte exercício aqui para vocês. Não é um exercício novo, né? Mas é só para treinar essa estrutura. Suponhamos que eu tenho uma matriz R que seja X mais I. Y, vou aqui vamos dizer 1 menos IY. Digamos que Y seja real. Então, claro, para essa matriz CS2, eu já sei completar aqui embaixo. Aqui eu pego o complexo conjugado desse cara, que é o B' troco o sinal. Então, o complexo conjugado de 1 é 1, vai ficar menos 1. Complexo conjugado de menos I é mais I, vai ficar menos I. Menos IY. E aqui a matriz o elemento que eu vou colocar é X menos I. Então, eu tenho essa matriz aqui, ela está com aquela estrutura. Mas eu não sei se o determinante dela é 1. Então, a pergunta, a tarefinha que eu deixo para vocês é: quais são as condições em X e Y
para que essa matriz seja S2. Vocês podem fixar X e Y para que essa matriz seja uma matriz S2, certo? Entenderam o problema? Então, para ela ser S2, ela tem que ter essa estrutura. Eu poderia até colocar, por exemplo, aqui, para complicar mais um pouquinho, bota aqui um X mais IZ. E bota aqui um W. Mas quando eu desse essa matriz para vocês, vamos mudar o problema, eu dou essa matriz para vocês. Então, essa matriz, quais são as condições em X, Y, Z e W para que essa matriz seja unitária, seja S ou 2. Então, condições sobre X, Y, Z, W, das que R seja S2. Só para que essa matriz seja S2. Tá legal? Coitado. Mas a linha de baixo não tem que ser. Então isso já vai te botar uma condição. Então você já sabe que o teu W já não pode ser qualquer. Você tem que montar tudo, tá certo? Tá. E aí? Oi? Eu não posso dizer que ele é justamente. Claro, já, exatamente, a primeira coisa. Então, olhando de cara, como você já sabe o que é agora o grupo S2, as matrizes S2, olhando assim, face a face, você já, beleza, tá lá. Para aquilo lá, ter um padrão de S2, é preciso que o B que está aqui seja menos B estar que está aqui. Então o W tem que ser 1 e o Z tem que ser 1 também. Então já fixou W e Z. Aí fica sobrando X e Y. X e Y vocês amarram pelo determinante. Tá certo? Então isso aqui por exemplo, para essa matriz CS2, basta vocês fecharem X, Y, Z. Então, entender a estrutura de uma matriz S2. Então, uma matriz S2, vamos ver de quantos parâmetros ela depende. Nós vimos na aula passada que uma matriz SP2, vou dar já para uma matriz de SP2, ela depende de 3 parâmetros. Lembra da aula passada? A gente botava alfa, beta, gama e delta. A matriz era SP2 se alfa, AD menos BC era igual a 1. Então eu tinha 4 parâmetros e impõe uma condição, sobram 3 parâmetros. Então a gente viu na aula passada que a dimensão do grupo SP2 era 3. E de fato, nós identificamos o grupo SP2 como ADS3. O grupo SP2, ele vai buscar os elementinhos de matriz dele no espaço ADS3. Vamos fazer o mesmo exercício agora para S2. Onde é que S2 vai buscar os seus elementos? Será que tem tipo ADS, alguma coisa? Então vamos fazer o exercício agora de uma matriz S2 genérica. Aqui vamos dizer a questão, né? Você está indo para o mercado, né? Levando a sua matriz. Olha, eu sou filho de árabe, agora estou com filho com cara de mascate, né? Sou mascate de simetrias, pode falar aí. E daí você... Meu pai sabia ver, meu pai vendia matriz, até matriz não inversível meu pai vendia, pode ter certeza, e por um preço bem alto. Fala aí. Você sabe que quem nunca vende, não sabe o que é vender, não... Meu pai sempre Essa era a grande tristeza dele de eu fazer física. O grande amarelo. Como os pais de vocês, certamente, têm suas tristezas, né? E o cara não tem uma família aqui que vocês estão alegres que vocês estejam aqui, sabe? Seu pai não você vendia conhecimento. Não. Hoje tem que vender conhecimento. Sim? Eu tive ontem numa palestra lá do Zíris. Você me falou, Silva, né? Aquele que da Embraer. Sei, vai falar. E ele estava justamente desenvolvendo essa tese, que só conseguiu desenvolver a Embraer no momento que ela conseguiu vender avião. Sei, claro, isso é verdade. Então, ela conseguiu vender avião e ela foi fazendo outro avião. Entendeu? Assim, e antes ela não sabia, não conseguia vender avião. Então, para ela vender avião, só para dar um exemplo, ele disse que em 1968, eles já sabiam lá que podiam fazer avião. Já tinham feito um avião. 68. Em 68 já tinham feito um avião. E daí, mas eles queriam estudar mais, teoria de grupo, fazer mais avião. Vamos fazer um intervalo agora, mas você pode gravar o intervalo, não tem problema não. O que tem? Ninguém está falando mal de ninguém, graças a Deus. Então, a gente está querendo falar aqui, pode gravar o intervalo. Justamente, vamos dizer, vender conhecimento e a questão de quantos parâmetros você está com uma matriz com menos parâmetros, mais parâmetros, é melhor para o mercado. Tá certo. Essa é a pergunta para você responder. Daí vem a questão justamente
essa questão de como é importante vender para produzir conhecimento hoje em dia. Entendi, não, sem dúvida. Então, quem não vende também não consegue produzir conhecimento. Sei. E aí, para ela, no momento que ela começou a vender, ela começou a fazer mais e mais avião. Entendi. Fazer parceria com a Itália, fazer parceria assim. Então, essa que fica muito da Embraer, que eu falo mais. Só fica essa questão, digamos, você está montando uma matriz, certo? Você monta uma matriz SO2, SP2, cada uma com um número diferente de parâmetros. Qual que é melhor para o mercado? Você chega no mercado, você fala, pô, me dá essa aqui. Então, se você fosse no mercado, qual que você queria? Então tá, vamos discutir isso. Eu vou perguntar depois. Quer dizer, o que é bom ter? Uma matriz com multiparâmetros ou uma matriz com menos parâmetros? Em que circunstâncias, por exemplo, uma matriz com muitos parâmetros pode ser melhor do que uma com menos parâmetros ou vice-versa? Vamos discutir essa questão aqui depois do intervalo. Agora,